Vamos acompanhar o mapa de votos aqui na tela. Essa é a reportagem que foi publicada, está aqui no Povo Mais, sobre essa questão da divisão dos bairros. E aqui nessa reportagem você pode acompanhar também, tem um mapa aqui, tem dois mapas, se eu não me engano. Tem esse aqui, a gente vê alguns bairros aqui onde teve, como é que está a divisão, né? Verde, a gente vê um número muito maior de bairros aqui onde André Fernandes venceu. Tem aqui um vermelho mais escuro, que é o Benfica, onde o candidato do PT, Evandro Leitão, teve 43,9% dos votos. E alguns destaques aqui de bairros onde André Fernandes foi mais votado, como, por exemplo, o Planalto Ayrton Senna, onde André Fernandes teve 44,4% dos votos. E aqui se tem outro mapa também de divisão sobre esses votos no primeiro turno. E aí, sobre isso, eu quero voltar a conversar com Plínio Bortolotti. Plínio, o que esse mapa revela sobre a disputa na capital cearense, hein, Plínio? A periferia, dá para dizer que a periferia abraçou com força o candidato André Fernandes? Tardan, para fazer uma análise um pouco mais próxima disso, mais percussiente, você precisaria pegar bairro a bairro qual foi a diferença de votos. Porque, no limite, um candidato pode até ganhar uma eleição perdendo na maioria dos bairros, ou perdendo em todos os bairros, se ele ganha, em todos não, mas perdendo na maioria dos bairros, dependendo do tamanho do bairro. Né? Quer dizer, eu não verifiquei bairro, qual foi a diferença de votos, né? Se for pequena, se for grande, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, Tardan, é inegável que esse discurso de meritocracia, família, religião, etc., do esforço pessoal que vai levar a pessoa a ser bem-sucedida na vida, que normalmente a direita faz, é um discurso que encontra repercussão, sim. Não é? Você pode pegar a chamada nova classe média, por exemplo, na eleição presidencial, com o Haddad, por exemplo, ficou se perguntando por que é que essa nova classe média, tão favorecida durante o governo Lula, ela votou contra o PT. Aí chegou-se à conclusão que a pessoa não via aquilo como uma ajuda do Estado, mas que ela tinha vencido pelo próprio mérito. Então, a esquerda precisa calibrar o seu discurso para se conectar com as bases, Tardan, porque há bastante tempo vem perdendo. O próprio Lula reconheceu isso na entrevista que ele fez da Rádio Povo CBN, né, que ele fez uma espécie, não, ele fez uma autocrítica dizendo que o PT perdeu essa conexão que havia com as bases logo na fundação e nos anos iniciais do partido. A questão é que é um processo, podemos chamar até de natural, que um partido, quando assume o poder, ele acaba se institucionalizando, muitos quadros ascendem à burocracia e acabam se acostumando com aquilo e acaba perdendo essa ligação que havia com as bases. Eu acho que o PT deve estar pensando bastante nisso e deve estar, como o próprio Lula reconheceu, e deve estar pensando como retomar, se é que é possível retomar essa questão, e também observar melhor qual é a proposta que pode apresentar esse público. Uma coisa que o PT já chegou à conclusão, por exemplo, é que tem muita gente que não quer mesmo carteira de trabalho, não quer ter um horário fixo de trabalho. Né? Então, tem que se buscar uma alternativa, por exemplo, do que fazer com essas pessoas quando elas ficarem velhas e se aposentarem. Vai todo mundo para o INSS? Como é que vai fazer isso? Como é que você protege essas pessoas um pouco mais à frente? Eu acho que são questões difíceis de resolver, mas que vão ter que ser debatidas qualquer que seja o governo eleito na presidência da República, viu, Tardan? Porque está havendo uma mudança grande mesmo nessa questão do trabalho, do mundo do trabalho, e como as empresas se organizam e como os trabalhadores se organizam, que não é mais exclusivamente pelos grandes sindicatos que havia na década de 80, 70 e 80.